A Fundação SCP já é algo que é bem velho aqui na internet. Em resumo, a ideia da Fundação SCP se baseia em que existem diversas anomalias espalhadas pelo mundo, e até fora dele, e seu dever é fazer com que elas sejam contidas ou destruídas. Alguns de seus SCPs mais famosos são o SCP-096, que caso por algum motivo você olhar para ele, seja por via digital, pessoal ou fotográfica, ele vai te perseguir seja onde você estiver. Há registros de testes do qual ele foi até as profundezas do oceano para eliminar o indivíduo que olhou para uma fotografia dele. Por isso, a própria Fundação SCP já emitiu uma nota e afirmou que 100% do conteúdo que nós temos na internet é totalmente seguro e não há nenhuma foto dele circulando em qualquer canto online. Outro SCP que é bastante famoso é o SCP-682, o Lagarto Imortal. Desde que ele foi contido, a Fundação procura uma maneira de tentar matá-lo, pois ele é extremamente agressivo com qualquer tipo de vida orgânica. Entretanto, sua resistência e adaptabilidade deixam impossível neutralizá-lo de qualquer maneira. Sua célula de contenção constantemente é enchida com ácido, impossibilitando que ele fuja de sua contenção. Já foram tentados diversos SCPs que facilmente matariam uma pessoa, mas com o SCP-682 foi inútil. Mas hoje iremos falar de outro SCP. Há diversas classes que denominam o nível de periculosidade e dificuldade de contenção de um SCP. Então, por exemplo, o SCP-096 é classe Euclide, pois é possível contê-lo, mas por conta de sua imprevisibilidade, nem sempre é viável. Agora o SCP-682 é da classe Keter, pois é extremamente difícil de contê-lo, sem contar a parte de sua letalidade, caso seja solto. Agora, existe uma classe que poucas pessoas conhecem sua existência, tão poucas que algumas pensam que ela sequer existe, sendo essa classe Ômega-K. Ela só é atribuída em duas situações. Em situações do qual toda a humanidade foi destruída, ou acontecia algo que afetou a humanidade como um todo. E esse SCP em específico foi denominado como o fim da morte. Imaginemos esse cenário. Você está viajando de carro, até que de repente um caminhão vem em alta velocidade e colide com você. Em situações normais, aquele seria o seu fim. Entretanto, apesar dos machucados, você ainda está vivo. Aos poucos, após o acontecimento dessa anomalia, a humanidade foi percebendo que nada mais morria. Não importa o que acontecesse, ninguém morria. Então, pensando nessa situação, a Fundação SCP já pensou em cenários e possíveis resoluções para caso isso realmente acontecesse, sendo esses: controle populacional. De acordo com as estatísticas, nascem 3 crianças por segundo, 180 crianças por minuto e mais ou menos 200 mil crianças por dia ao redor do mundo. Agora, imaginem essa situação caso ninguém mais morresse. Esse plano consiste em encontrar uma forma de fazer com que pessoas parassem de nascer. Caso contrário, essa situação se transformaria em uma catástrofe classe WK, que significa basicamente o fim de toda a humanidade. Uma saída seria usar o SCP-3287, nomeado também como gás anti-bebê, que já é bem autoexplicativo. Ele poderia ser utilizado para controlar a taxa de natalidade ao redor do mundo. Mas isso é apenas uma teoria minha. Muito provavelmente a Fundação já tem outras formas de resolver esse problema. Controle de máscara. Embora toda a população tenha sido afetada por um objeto anômalo, ainda assim, os outros SCPs devem ser mantidos em segredo. Então a Fundação deve começar uma campanha de desinformação e disseminar uma história que explique a recém-descoberta da imortalidade em laboratório, por exemplo. Em resumo, basicamente o que a Fundação deve dizer é que a imortalidade foi alcançada sem querer, e agora todos são imortais.
pesquisa para substituição de estado terminal. Nesse ponto, a Fundação perceberia que a humanidade não está preparada para tal situação e começaria a estudar formas de ou trazer a morte de volta ou encontrar uma alternativa para a mesma. A própria Fundação SCP considera inaceitável deixar a humanidade sofrer por tempo indefinido devido a decomposições de componentes biológicos. Mas o que isso significa? Eventualmente, toda a estrutura biológica do planeta acabaria, tanto pelo esgotamento de recursos, quanto a decomposição dos mesmos. Um dia, tudo que é comestível para o ser humano acabaria. A Fundação estuda meios de fazer com que esse sofrimento não ocorra, no quesito de encontrar alguma forma de acabar com os seres humanos, seja por extinção ou deslocamento dos mesmos. Caso não haja outra opção, talvez se espalhar o universo afora, colonizar outros planetas. Sendo imortais, a gama de opções é quase infinita. E essas foram as possíveis soluções impostas pela Fundação SCP. É claro que esse cenário, assim como foi registrado, tem uma chance quase nula de acontecer. Devemos entender que essas situações são apenas para... como posso dizer? Tê-las. São situações extremamente improváveis e fantásticas demais para realmente acontecer. Mas como sabemos do histórico da Fundação SCP, eles gostam de ter tudo sob controle. Enfim. Vamos torcer para que tudo permaneça do jeito que está, pois, apesar de parecer meio deprimente, é bem melhor manter a normalidade ao invés de ter que mudar bruscamente no nosso cotidiano. Afinal, do que seria a vida sem a morte? Beleza, chegou aquele momento favorito do vídeo, onde eu falo um pouco aqui com vocês. Geralmente é para dar 10 minutos no vídeo, mas também eu preciso deixar algumas coisas bem claras. Vamos começar pelo meu canal no Discord, meu server no Discord. Eu tenho um server lá, não sei se você já sabe, mas eu tô deixando bem claro em qualquer lugar que eu vou. Inclusive, checa lá a aba da comunidade, caso você ainda não tenha visto. Lá tem muita coisa, muito cargo, muita gente legal, muita gente bacana. O server tá sempre se reinventando lá. Tem umas notícias, tem algumas coisas que vão acontecer, mas eu não vou revelar agora. Essas fanarts que estão passando aí na tela são do pessoal do Discord também. Tem um cargo só pra quem é artista, e tem bastante artista lá. Esse vídeo tá saindo no domingo, é um grande problema, porque eu me enrolei com os projetos aqui. E acabou que eu não consegui finalizar o projeto até sábado. Eu até tava quase terminando o vídeo, mas eu vi que ele ia sair muito ruim. E como o foco do canal aqui é fazer um tipo de conteúdo que me satisfaça, eu prefiro fazer o vídeo bonitinho, editadinho e etc. Então, isso eu pretendo eu pretendo que isso não ocorra novamente, né? Não quero atrasos aqui. Mas enfim, eu pretendo me arrumar também nos meus projetos. Eu tenho algumas ideias de vídeos prontos aqui na minha mente. Inclusive um que estava em produção, que eu tive que parar porque não ia dar tempo de editar até sábado. E tá saindo esse vídeo, inclusive. No meu servidor do Discord, eu vou pedir aqui também, tem o canal de apoio. Lá você pode entrar no link do CapCut e do outro aplicativo que eu uso, que eu ganho alguns benefícios e os vídeos saem melhores aqui pra vocês. Outra coisa que eu quero dizer é pra agradecer sempre, né? Agradecer o Wellington Vavá. O cara tá me ajudando desde o começo do canal, basicamente. Com Discord, com ideias, com eventos, organizar projetos, enfim. O cara é muito bom, nota 10. E em geral foi isso. Gostaria muito que vocês deixassem a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês gostaram, o que vocês pensam que pode melhorar aqui no vídeo. E enfim, aqui é o Lives. Valeu, falou e fui.